Seja bem-vindo, Edilson, ao programa Sim para a Literatura. Obrigado. Já tem um tempo que a gente estava alinhavando esse contato, não foi? É verdade. Acabou não dando certo em outras vezes. Exatamente. Mas que bom que você está aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Ô Edilson, me fala um pouco, assim, até para nosso telespectador ter essa referência. Todo escritor, normalmente, ele tem o hábito de leitura, né? Ele procura na leitura de livros, inclusive de escritores variados, matéria-prima para a sua escrita. Mesmo que você vai escrever num determinado momento algum livro voltado para alguma pesquisa, né? Mesmo que não seja um romance, uma coisa ficcional. Como é que você administra no seu dia a dia essa coisa da leitura? Realmente, a leitura é um hábito com o objetivo de a gente melhorar o relacionamento humano, o relacionamento de você estar sempre em dia com a cultura, com o dinamismo que move o mundo, né? Você tem que estar sempre aceso a tudo que acontece. Eu sei. Entendeu? E como é que você faz no dia a dia? Você lê todo dia? Você lê de manhã, você lê à noite? Como é que está sendo esse hábito seu? Então, esse hábito é o seguinte, eu leio, por exemplo, a Gazeta diariamente. O jornal A Gazeta? O jornal A Gazeta, né? E tenho o costume de acompanhar alguns escritores, a parte mais filosófica, a parte do humanismo, entendeu? Então procuro sempre, principalmente o grande escritor Leonardo Boff. Leonardo Boff. Principalmente Leonardo Boff. Que tem uma concepção muito forte na área de filosofia, exatamente, né? De sociologia. Exatamente. Né? Uma preocupação mais social com a questão das relações humanas. Com certeza, exatamente. Dentro desse aspecto que eu procuro sempre. E você lê todos os dias, então? Leio, com certeza. Todo dia eu leio. Você tem o costume de ler a literatura ficcional, romance, essas coisas? Não, é interessante o seguinte, eu procuro sempre mais ligar as coisas que acontecem no dia a dia, no cotidiano. Uma leitura mais voltada para a realidade. Mais para a realidade, entendeu? Então, a parte do romance, raramente me concentro nessa parte. Entendeu? É mais relacionado à filosofia do dia a dia, do cotidiano e tudo que acontece na área local, nacional, internacional, entendeu? Buscando assim um equilíbrio para a humanidade em termos de uma visão filosófica. E quando você, Edilson, está produzindo o projeto de um livro, igual você já tem alguns livros publicados, certo. E nós vamos falar brevemente sobre 2 livros seus aqui no final da entrevista. Certo. Como é que você se organiza para fazer a pesquisa? É interessante o seguinte, que à medida que você começa a pensar no livro, você tem que pensar o início, o meio e o fim, né? Então você tem que ter já na cabeça aquela programação de forma que você tenha um planejamento real para chegar à obra final com uma certa qualidade. Na verdade, você precisa ter uma ideia inicialmente, né? Com certeza. Buscar informações para ver como é que você vai colocar essa ideia para funcionar. Exato, tem que fazer uma pesquisa bem feita, né, com variáveis, para poder, dentro do seu cotidiano, né, e encaixar as coisas certas na hora certa. Quando surge essa ideia, você costuma conversar com outros parceiros antes de colocar essa ideia para avançar? Você divide, você compartilha essas informações com alguém? Com certeza. O homem, ele não pode viver sozinho. O homem é um ser social. Um ser social. Então, ele precisa ter um relacionamento com as coisas, com as pessoas, com os escritores, com os cientistas, enfim, todas aquelas coisas interessantes que busca melhorar a humanidade, a gente tem que buscar tudo de bom para englobar naquilo que você pretende depois. Em qual o tempo do dia, Edilson, que você tira para escrever? Quantas horas por dia? Você normalmente é de manhã, é à noite? Como é que você se organiza quando você vai escrever o livro?
o livro é o seguinte, eu procuro escrever um período que está mais disponibilidade, no final de semana, no final de semana e à noite. Porque, às vezes, no dia a dia, você tem várias outras Fazendo coisas. outras coisas. As coisas do dia a dia. À noite o telefone não toca, né? Exatamente. Tem muito movimento de carro perto de casa. Exatamente. Né, você assim? está mais tranquilo, então você tem mais condições de desenvolver o trabalho. Qual é o efetivo papel do escritor, Edilson, para a sociedade? Isso aí é interessante, é o seguinte, o objetivo do escritor é colocar para fora aquilo que está dentro dele, mas com o objetivo de conseguir humanizar, ter um equilíbrio com a coletividade, entendeu? O importante é exatamente ele se enraizar dentro de um esquema real, procurando sempre a verdade, porque a verdade é muito difícil, a verdade dói. Existem muitas mentiras, muitas meias-verdades, muitas meias-mentiras. Então, o escritor ele tem que ser um ponto de equilíbrio, né, entre essas situações da mídia para poder conseguir colocar o seu pensamento dentro daquilo que imagino que esteja certo. Existe até um conceito que foi criado recentemente que chama a pós-verdade, né? Exato. A pessoa fala qualquer coisa e quer que isso apareça como uma verdade suprema, né? Exatamente. E interessante com relação... Muitas vezes fala sem nenhuma base, sem um mínimo de profundidade. Exatamente. E eu tenho a mania sempre de colocar sempre um contraponto. Quando eu leio qualquer coisa, seja na Gazeta ou qualquer outro tipo de informação no livro, eu procuro sempre reanalisar que nem sempre aquele caminho é o caminho real. Colher outros pontos de vista. Exatamente. Exatamente. Edilson, aí você escreveu alguns livros, né? Escreveu e publicou. Exato. Vamos falar nessa oportunidade rapidamente de 2 livros seus, até para que nosso telespectador tome contato com o seu trabalho, né? Com o seu projeto literário. Correto. Limite, Serra e Vitória, Verdades ou Magias. Eu queria que você falasse rapidinho para o nosso telespectador, certo. Tá bom? Esse livro aqui foi interessante o seguinte, ele se viu de base para fazer um acordo geográfico... Deixa eu mostrar aqui para o telespectador enquanto você fala. Pode falar. Um acordo geográfico entre Vitória e a Serra, que existia uma grande dificuldade... Uma divergência. A divergência, dificuldade de chegar a um ponto comum, entendeu? Então, no governo de Casa Grande, e na época o prefeito da Serra, Vidigal, e por Vitória, João Cosa, entendeu? Com base exatamente nesse livro nessa pesquisa que você fez na aqui. pesquisa, o procurador da Serra esteve lá pegando o livro, e o Roberto Carlos, que era vereador na época, passou a ser deputado estadual, defendeu isso na Assembleia Legislativa. Ótimo. Você defendeu na Assembleia Legislativa e se viu de base para fazer esse acordo. Entendeu? Então, esse livro é até interessante que eu consegui fazer esse livro um período muito curto. Ok. Entendeu? Você publicou ele em 2011? Foi. Aí teve outra edição, não teve? Não teve outra edição. Okay. Não teve. E aí, Edilson, tudo em transformação. Um livro bonito, grande, muito conteúdo, né? Exato. Como é que você chegou a isso aqui? Exatamente. Ele fala de quê, assim, de forma breve? Como é que você chegou a esse projeto? Exatamente. Esse projeto, eu digo que esse projeto é minha vida. Porque o que acontece é o seguinte, existe um desequilíbrio na humanidade. Claro que houve várias situações que o homem conseguiu desenvolver. Avanço da ciência, da tecnologia, mas fica um débito na parte do humanismo. Na parte da humanidade. Do humanismo. Isso. Então é o seguinte, eu busco através disso aqui uma nova ética social, política, econômica, até jurídica, buscando um equilíbrio da humanidade. O objetivo principal dele é esse. Eu sei. E como é que você chegou a esse projeto? Foi uma pesquisa que você fez? Surgiu uma ideia um dia e você falou, vou transformar isso no livro. Como é que foi? Exatamente. Para a gente finalizar. Esse projeto é o seguinte, ele foi feito a longo prazo.
porque eu fiquei mais uns 3 anos e pouco fazendo o livro, porque à medida que eu ia colocando o conteúdo, ia acontecendo alguns problemas na humanidade. Aí eu às vezes parava para incluir aquela situação. Eu sei. Então, ele se tornou um livro atualizado, até com relação, eu estive colocando aqui a questão com o Vasco, que nós conversando, que com relação ao problema daquela lama, né, da Vale do Rio Doce, que ocorreu aquele problema da Samarco, aquelas situações todas, entendeu? E eu coloquei uma interrogação na situação, com relação, dizendo que aquilo ali podia ter sido um atentado. E coloquei isso aí no livro. E por coincidente, agora a Vale do Rio Doce está gastando 500 milhões de dólares para exatamente mudar o tipo de... a forma como trata os resíduos. A forma dos resíduos, exatamente. Entendeu? Passando a ser sólido. Então, demonstrando. Quer dizer, então, existem muitas veias verdade, veias mentira, e tudo o sistema que está por trás disso aí. É muito difícil você ter uma verdade absoluta, né? E, então, eu coloco o naturalismo aqui no livro, o naturalismo, como centro de equilíbrio para a humanidade. Maravilha. Falou? Edilson, quero agradecer a boa vontade que você teve, né, de vir aqui em Linhares, participar com a gente dessa entrevista aqui para o programa Simpar a Literatura e parabenizar pelo seu trabalho. Seja sempre bem-vindo aqui. Tá eu que agradeço de coração a você, Pereira, pelo seu belo trabalho do ativismo cultural, porque não é fácil fazer cultura nesse país.